A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre as nossas vidas nesse dia de hoje para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Vamos, amados irmãos, já orar e pedir a Deus pelo nosso dia? Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na presença do Senhor. Mais uma vez, meu Deus, estou aqui para te agradecer por mais um dia de vida e pedir, Pai, que esse dia seja um dia de muitas prosperidade, muitos livramentos e muitas bênçãos. Que o Senhor Jesus Cristo venha tomar direção nesse dia. Assim eu peço, Deus amado, pela minha vida e por toda a minha casa. Também, em nome de Jesus Cristo, eu peço pela vida de cada ouvinte deste canal de oração. A cada irmão, a cada irmã que tem acompanhado a oração e a palavra do Senhor neste canal, eu peço em nome de Jesus Cristo que o dia dessas pessoas seja mais que de bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu peço a vocês que ouvem a palavra do Senhor aqui neste canal, que estão sempre a ouvir a oração, a ministração da palavra do Senhor. Eu peço, amados irmãos, que vocês se inscrevam aqui neste canal, ativem o sininho das notificações todas, amados irmãos, para que vocês sejam sempre avisados quando eu colocar aqui uma notificação, um versículo bíblico. E também assim vocês se inscrevendo neste canal, amados irmãos, vocês estão ajudando a crescer este canal na divulgação do trabalho do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, estejam sempre a compartilhar a palavra de Deus com mais pessoas, para que assim nós possamos ser obedientes em cumprir com aquilo que Deus quer que nós cumpra. Amém? A palavra que o Senhor Jesus Cristo trouxe no meu coração para nós meditarmos hoje, ela está no livro de Gênesis 12. Gênesis 12. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa dos teus pais, para que a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então, amados irmãos, aqui, Deus está falando conosco a respeito de Abraão, a respeito da promessa que Deus fez a Abraão, mas para Deus cumprir com a promessa que fez a Abraão, Deus ordenou a Abraão que saísse daquela terra e que saísse do meio da sua parentela e fosse para onde Deus iria lhe mostrar o lugar. E vemos, amados irmãos, que Abraão não questionou a Deus. Deus mandou e ele obedeceu. Abraão morava junto com seu pai, na terra do seu pai, junto com todos os seus familiares. E Deus lhe deu esta ordem a ele, que queria abençoar ele, queria fazer dele uma grande nação, mas ele tinha que sair do meio dos seus parentes e viver só, numa terra onde Deus lhe mostraria. E Abraão, sendo obediente a Deus, pegou a sua esposa Sarai e saiu. Pegou o que lhe pertencia, os seus camelos, seus bois, seus animais, aquilo que lhe pertencia, e saiu. Só que Abraão, ele era muito convivente, ele era muito colega com o seu sobrinho Ló. E seu sobrinho Ló, vendo que Abraão estava saindo dali, ele quis ir junto com Abraão, porque eles eram bem amigos. E Ló pegou a sua esposa e também foi junto com Abraão. Abraão, talvez, eu penso, amados, não está escrito na Bíblia, mas talvez Abraão não teve como dizer não para Ló, Porque Deus havia lhe dito: sai do meio da tua parentela e vai para onde eu lhe mostrarei. Mas e daí Ló quis ir junto, Abraão deixou. Penso eu, talvez Abraão não teve como se desfazer de Ló, Ou até entendeu, talvez, uma pessoa só Deus vai permitir que vá comigo, Porque Ló foi junto com Abraão.
E vemos que Abraão andava, e Deus não lhe mostraria a terra para onde era para ele ir. E ele ia andando, né? Ficava um tempo numa terra, uns meses noutra terra, uns dias noutra terra, né? Se descansava e ali continuava a andar. E aí chegou um certo ponto que Ló começou, né? Os pastores de Ló, que cuidavam dos seus rebanhos, começaram a se desentender com os pastores de Abraão, que cuidavam dos rebanhos de Abraão. E por esses desentendimentos desses pastores, acabou que Abraão e Ló tiveram que se disjuntarem, né? Se abrirem, né? E vejo que isso aí já era o trabalhar de Deus, né? Porque Deus queria Abraão só. Talvez se não houvesse essas desavenças entre os pastores deles, eles não iam, né, se separarem, né? Iam continuar juntos. Mas aí eles então se separaram. E Abraão então mandou que Ló escolhesse o lado que ele ia. Estavam ali os dois juntos, né? E Abraão mandou Ló, escolhe um lado que você vai e eu vou para o outro lado, porque nós dois juntos não podemos estar. E vemos, né, por dentro da palavra de Deus, que Ló, como ele era uma pessoa que interagia, né, mais inteligentemente, mas ele não era tão íntimos para com Deus quanto Abraão. Ló olhou para todos os lados, né? E ele escolheu o lado que tinha mais pasto, mais pastagem, sabia que tinha mais águas, que era mais verde. E ele disse: eu vou para cá. E Abraão não questionou, então eu vou para cá. E Abraão foi para onde não tinha água, não tinha pastagens, né? Só que, porém, Abraão, ele tinha fé em Deus, ele tinha intimidade com Deus. Abraão, ele tinha uma intimidade tal com Deus que Deus lhe apareceu algumas vezes falar com ele. Deus chamou Abraão de amigo. Então, amados irmãos, Abraão foi para a terra onde que Deus disse para ele ir, e ali sabemos, né, é uma história bem longa, bem bonita, é uma história linda de se ler, de se compreender. E Abraão foi próspero, ficou muito rico. E aí Deus prometeu a Abraão fazer dele uma grande descendência, fazer dele uma grande nação. Deus prometeu a Abraão, ó, e fartei uma grande nação, abençoar-te-ei grandemente o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei a todos que te abençoarem, amaldiçoarei a todos que te amaldiçoarem, e tu serás bendita, em tu será bendita todas as famílias da terra. E até hoje nós vemos, amados irmãos, até hoje, quantos milhões de anos passou. E até hoje Abraão é conhecido o pai da fé. Então até hoje o nome de Abraão é reconhecido. Foi uma promessa que Deus fez a Abraão. E todo aquele que trabalha e exerce a sua fé em Deus é descendente de Abraão. Todo aquele que acredita no Deus Todo-Poderoso como o único Deus, como o Deus que faz o impossível, como o Deus que transforma, que liberta, que cura, todo esse que exerce a sua fé no Deus Poderoso é descendente de Abraão. É da geração de Abraão. Então, amados, nós vemos por dentro da palavra de Deus que Deus não deixou de cumprir nada que prometeu a Abraão. Abraão foi um homem muito rico, diz a palavra de Deus, muito rico, muito próspero e muito abençoado. E vemos, amados irmãos, que Deus fez uma promessa de fazer uma grande nação de Abraão. Fazer uma descendência grande. Deus prometeu a Abraão. Mas e como? Abraão via o tempo passar, amados irmãos. Abraão via os anos passar. E ele não tinha filho, porque sua esposa era estéril. Sua esposa não podia lhe dar filhos. Então, Abraão viu os tempos passarem, foi por 40 anos, 50, 60, 70, 80, 90 anos, e não se cumpria a promessa que Deus disse. E Abraão se perguntava, mas como Deus disse que vai fazer de mim uma grande nação? Deus disse que vai me abençoar, e eu sou abençoada em tudo, eu sou rico, eu tenho tudo, mas eu não tenho filho. Então, esta promessa, talvez, né, algumas vezes, talvez passou pela mente de Abraão, mas como que eu vou ser, né, o pai de grandes nações aqui na terra?
né? E se eu não tenho filhos? E talvez até chegou nos 80, 90 anos que Abraão pensou, é impossível de eu ter filho, né? Mas Deus, amados, aqui ele nos mostra que ele não esquece aquilo que ele nos prometeu. Aqui ele nos mostra que pode passar o tempo, pode passar anos, pode passar o céu e a terra, como se diz na palavra de Deus. Mas aquilo que Deus falou não passa. Porque já quando Abraão, e Deus ficava sempre a fortalecer Abraão com esta promessa. Então, já passados tempos, Abraão já com 100 anos e Sarai, sua esposa, com 90 anos. Aos olhos humanos, isto era impossível de acontecer. Era impossível deles terem filhos, aos olhos humanos, pensando. Eles não faltava nada a Abraão e Sarai, eles eram muito ricos, eles eram fartos de tudo. Mas Deus tinha cumprido com tudo que falou, mas ainda faltava o cumprimento desta palavra, que Abraão não tinha um filho. E como ele ia ser pai de uma grande nação? Sabemos por dentro da palavra de Deus, igual a muitos já conhecem a história de Abraão, que a Sarai chegou a ficar cega espiritual, de desacreditar na promessa, e teve uma ideia, né, ruim, né, que lhe trouxe, né, muitas desgraças, né, que Sarai mandou Abraão ter um filho com a sua serva. Porque Abraão tinha que ter um filho para cumprir a promessa, e ela dizia, de mim já é impossível ter um filho, então, né, tem um filho com a minha serva, e eu e você vamos criar esse filho, e é nosso filho. E aí Abraão, obedecendo a Sarai, teve um filho com a serva. Sabemos toda a história, que o filho de Abraão e a serva era Ismael. E que Deus apareceu e disse para Abraão, não é este o seu filho, fizeste uma coisa que não era correta. O filho que você vai ter será teu e de Sarai. Mas Abraão, amados irmãos, não acreditou. Pela outra vez que o anjo do Senhor apareceu e falou, Abraão riu no seu coração, duvidou no seu coração. Como que pode eu com 100 anos ter filho e minha esposa já com 90? E Sarai ouviu esta palavra do anjo dizendo que ela ia ser mãe, era para se prepararem, que ele agora ia vir um filho. Ela riu. Ela falou, como que pode eu ter um filho com 90 anos? E meu senhor, meu esposo com 100? Mas se cumpriu, amados do Senhor. O anjo mandou que ele se preparasse, que ali ia se cumprir a promessa agora, e eles tiveram o mesmo filho, que era Isaque. Veio Isaque, Deus trouxe o Isaque, vindo de Abraão e Sara. Que aí Deus mudou até o nome de Sarai, passou a ser Sara. Então, Sara teve o filho com Abraão, que é o Isaque, e sabemos que do Isaque veio, né, Esaú e Jacó, e assim sucessivamente, né? E assim foi crescendo a geração de Abraão. Não foi preciso Abraão ter 20, 30, 50 filhos para ter uma nação. De um filho só, mas que Deus pôs em Abraão e Sara, esta geração multiplicou-se muito, muito, que hoje nós somos os descendentes de Abraão. Então, amados, a palavra de Deus se cumpre, e muitas das vezes eu ouço muitas pessoas dizerem, né, misericórdia, Deus me prometeu quando eu era criança ainda tal coisa, Deus usou alguém para falar para mim quando eu era jovem ainda, e agora já estou com essa idade e não se cumpriu. Mas se Deus mesmo falou, vai se cumprir. A não ser, amados irmãos, como hoje, nos dias de hoje, nós vemos muitos profetas, aliás, que se dizem, né? Entregando profecia, revelação, assim. Deus dará, sim, no limpo, no público, sem oração, sem jejum, sem nada. Isso não vai se cumprir, porque nem tudo vem de Deus. Mas se realmente foi um homem, uma mulher de Deus que entregou uma profecia, uma revelação de Deus para você, ela vai se cumprir. Por quê? Porque as palavras, Deus diz na Bíblia que pode passar o céu e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Porque Deus é fiel e verdadeiro para cumprir com a sua palavra. Se você, amado irmão, amada irmã, é alguém que tem promessas de Deus,
Talvez desde criança você ouviu dizer: Deus quer te usar, Deus quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher, Deus quer fazer o mundo ficar de boca aberta diante do que Deus fará na tua vida. Eu te digo, se Deus falou isso com você, isso vai acontecer. Pode passar o tempo que passar, pode passar o que tiver de passar, isso vai acontecer. Porque Deus é fiel, é verdadeiro para cumprir com as suas promessas. Deus não deixa nada, nada, nada em oculto. E Deus não fica em dívida com ninguém. Amado irmão, amada irmã, vemos que as promessas de Deus se cumpriram na vida de Sara e de Abraão, mesmo eles já tendo 100 anos, amados irmãos. Eles foram pai, eles tiveram filho, porque Deus disse que eles iam ter. Então, para Deus não é impossível. Nós sabemos que tem um tempo, né, uma natureza certa para a mulher ter filhos, né, e o esposo, mas esta é uma natureza carnal. Se Deus quiser que uma mãe tenha filho com 80, 90, 100 anos, vai ter, porque é Deus quem vai fazer. Porque Deus, ele faz milagres surpreendentes, coisas impossíveis aos olhos humanos. Deus é especialista em nos surpreender, em deixar nós sem palavra, de boca aberta, como diz aí fora. Deus, ele faz coisas que o homem não faz, que a mulher não faz, que o mundo ninguém faz. Deus faz. Então, amado irmão, amada irmã, se Deus te fez uma promessa, aguarde, espere, confie. Mas uma outra coisa eu tenho aqui para dizer, amados. Para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida e na tua vida, nós temos que estar debaixo das promessas de Deus. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Porque Abraão tinha essas promessas, tardou-se cumprir, mas Abraão não saiu nem um instante dos caminhos do Senhor. Abraão não saiu nem um instante da presença do Senhor. Ele e a sua esposa eram constantemente fiel a Deus. Eles não desobedeciam a Deus. Deus dizia, vai para lá, eles iam. Deus dizia, vai para cá, eles vinham. Eles eram obedientes. E diz a palavra de Deus que Abraão oferecia sacrifícios e ofertas constantemente ao Senhor. Então, amados irmãos, talvez você é uma pessoa que, mas tá difícil de se cumprir e que não se cumpre o que Deus falou, que ia se cumprir na minha vida. Mas talvez você fique assim, ora na presença de Deus, ora longe. Ora você está na casa do Senhor, ora longe. Não vai se cumprir. Não vai. Porque as coisas de Deus não vai se cumprir na nossa vida, as promessas de Deus não vai se cumprir na nossa vida quando nós estamos curtindo a nossa vida na presença de Satanás, bebendo o cálice de Satanás, esquecendo as coisas de Deus. Deus não vai se cumprir, ele não tem obrigação, ele não tem dever de cumprir com a palavra dele na vida de alguém que não está na presença dele. Entende, amados irmãos? Se você quer ver as promessas de Deus se cumprir na tua vida, se volte para Deus e aguarde as promessas do Senhor na tua vida. Mesmo porque tem a dizer, amados, que no mundo não tem nada de bom. No mundo não tem privilégio algum para nossa vida. No mundo só há destruição, só há perseguições, só há vergonha, só há humilhação. No mundo não tem nada de bom. O que tem de bom é nós estar com a nossa vida, com a nossa casa, debaixo da graça de Deus. Amado irmão, eu volto a dizer aqui, se você é pessoa que tem promessas de Deus, profecias que te entregaram, e mesmo que você ache que está difícil, que está demorando a se cumprir, eu digo com certeza vai se cumprir, porque se foi Deus quem falou para você, vai se cumprir. Porque Deus não engana ninguém. Deus não mente, Deus não é mentiroso. Pois também sabemos, amados, que se foi uma pessoa, que falava só da boca para fora, dizer ser Deus usando, mas não era Deus, aí tem outro porém. Porque hoje nós vemos, amados irmãos, misericórdia, Senhor da glória que tem misericórdia. Você abre aí um TikTok, um Kawaii, um Instagram, você vê pessoas revelando, pessoas entregando profecias assim, olha. Amados, Deus tem misericórdia.
Ele está dizendo dele, não de Deus. Acha que Deus vai agir assim, amados? Entregar a profecia, a revelação, assim, 24 horas, assim, para pessoas, assim, disparadamente, e pessoas que nem servem a Deus, pessoas incrédulas, recebendo profecias e nunca, amados. Então, nós temos que vigiar, amados irmãos, prestar atenção nas coisas, prestar atenção em tudo, se realmente é Deus, ou se é, às vezes, o espírito do engano, o espírito de falso profeta. Nós não devemos, amados irmãos, abrir o nosso coração, nossa mente para todas as coisas, porque hoje em dia, amados irmãos, já se cumpriu a palavra que Jesus disse. Há muitos falsos profetas enganando o povo, muitos. E muitos caindo. Devemos prestar atenção. Deus usa seus vasos para entregar profecia, usa para entregar revelação, usa, mas não é assim não, amados irmãos. Qualquer pessoa, de qualquer jeito, entregar ali milhares e milhares de profecia, de revelação, assim, todo dia, toda hora, não é assim. Deus, ele revela, ele entrega a profecia conforme a necessidade, conforme a precisão, conforme a obediência, conforme a amizade da pessoa com ele. Não é assim, de qualquer jeito, as coisas do Senhor. Então eu digo, amados irmãos, se foi Deus que entregou uma profecia para você, uma revelação, vai se cumprir. Amados irmãos, porque Deus é fiel e verdadeiro para cumprir com a sua palavra. Mas para que se cumpra as palavras de Deus na nossa vida, nós temos que estar debaixo da potente mão do Senhor. Nós temos que estar andando em obediência com Ele. Não podemos desistir nunca, jamais dos caminhos do Senhor. E não podemos dizer, eu me cansei de servir a Deus, vou descansar um pouquinho. Não existe isso, amados irmãos. Enquanto eu vou descansar um pouquinho, o inimigo vai trabalhar dobrado para tirar minha vida, para destruir minha vida. Nós não podemos nunca perder o foco que é a nossa salvação. E estar constantemente na presença de Deus. Porque Deus tem muitas promessas para aquele que serve a Ele. E Ele é fiel para cumprir. Então nós somos descendentes de Abraão. E Deus disse que seria uma nação abençoada. Por isso todo povo cristão que serve a Deus e exerce a sua fé para com Deus é descendente de Abraão, reconhecido por Deus. E é uma nação abençoada por Deus. E diz mais a palavra de Deus, todos aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados por Deus. Todos aqueles que amaldiçoassem Abraão seriam amaldiçoados por Deus. E hoje não é diferente. Todo homem e a mulher que ora e abençoa nossas vidas, Deus o abençoa multiplicadamente, amados irmãos. Porém, aquele que se levanta contra nossas vidas, que nós sabemos que falam mal de nós, que conspiram contra nossas vidas, nós vemos a decadência dia por dia. Então, amados, servir a Deus é gratificante, é maravilhoso, não tem preço que pague. Não tem o que pague você ser amigo de Deus. E nós temos que procurar ser cada dia mais íntimo e mais amigo para com Ele. Porque nós podemos adquirir cada dia mais intimidade com esse Deus e ser mais amigo dele. E assim nós ser mais abençoado ainda. Amém? Receba esta palavra, amado irmão, e espere confiando em Deus o cumprimento das promessas na tua vida. Tudo o que Deus prometeu vai se cumprir, porque Deus é fiel para se cumprir. Mas fique, amados irmãos, na paz. Fique na posição de servo. Aguarde as tuas bênçãos, aguarde os cumprimentos da promessa de Deus na tua vida, mas na presença de Deus. Não desvie o teu foco. Não saia da presença do Senhor. Não saia dos caminhos do Senhor, porque aí a promessa não vai se cumprir. E se você sair por um tempão e depois voltar de novo, então você mesmo atrasou o cumprimento da palavra e da promessa de Deus na tua vida. Amém? Receba, amado irmão, esta palavra e guarde no teu coração. Pratique a tua fé. Você é descendente de Abraão. Pratique a tua fé para que você seja mais abençoado ainda por Deus. Amém? Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, papai, nós se colocamos na presença do Senhor, te agradecendo, meu Deus, por esta rica palavra, Senhor, por esta rica profecia, Pai.
Em nome de Jesus Cristo, eu peço força, graça, Senhor, e ânimo do Senhor todos os dias para eu permanecer nessa espera, meu Deus, da volta do Senhor Jesus Cristo, nessa espera dos cumprimentos da tua promessa em minha vida. Em nome de Jesus. Assim eu oro, meu Deus, pela vida desta irmã, deste irmão que me acompanha, Pai, que ouve esta oração, que ouve a tua palavra, Pai. Visita este irmão, visita essa irmã, visita esses jovens, Senhor. Trabalhe, meu Deus, nestas vidas, nesses corações. Anima esta pessoa que está desanimada, Senhor. Esta pessoa que está fraca, meu Deus, espiritualmente. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece esta irmã, fortalece este irmão. Levanta o ânimo desta pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Coloca esta pessoa novamente, meu Pai, na tua presença, Pai. Alinha esta pessoa nos teus caminhos. Ajuda ela, Senhor, para que ela alcance, meu Deus, os cumprimentos das tuas promessas sobre suas vidas, para que elas alcancem, meu Deus, o objetivo de suas vidas, para que elas consigam viver, meu Pai, dias, tempos, meu Deus, de intimidade com o Senhor, que elas possam, meu Pai, aprender a te amar, a te buscar, meu Deus, a perseverar na fé, esperando, aguardando, meu Deus, o Senhor. E assim eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abrir os olhos espiritual deste povo, Pai. Que o Senhor venha aumentar a fé, meu Deus, deste povo. O Senhor venha dar visão espiritual para que todos possam enxergar, meu Pai, o teu agir, o teu trabalhar, Senhor, o teu poder. E que assim, meu Deus, a tua promessa, a tua palavra, as tuas bênçãos, Pai, chegue até essas vidas, assim eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenham um bom dia, em nome de